Uma pergunta, Edson. Coisas cinéticas, né? Eu vou falar de coisas cinéticas. Uhum. Se eu atirar nesses seres, eles morrem? É uma pergunta que me encuca já há bastante tempo, porque Morrem. eu já vi casos, né? Teve aquele caso daquele americano, um senhor que até morreu há pouco tempo, que guerreou com túneis na área 51. Um caso famoso, um americano, você conhece. Sim. Que ele falou que atirou, que ele viu que alguns soldados atiravam e matavam alguns seres. Então quer dizer que não são tão indestrutíveis Não assim. são, não são. Tanto é que o fato de existir muitos casos agressivos, né, do ser humano atirar e levar à morte alguns desses seres, hoje eles estão atuando e aparecendo como holograma, né? Hum, Por a gente não ter uma forma mais adequada para falar o que que é aquilo, a gente fala holograma, porque ele aparece tridimensionalmente e, e assim, as pessoas tentam pegar e não pega nada, né? como se fosse um Passa como se espírito. fosse um espírito, um fantasma, né? Então eu acredito que isso foi uma forma que eles encontraram para não correr risco, já que o ser humano é muito agressivo. Aí eu vou falar de casos agressivos que levaram à morte. Você tem o caso de Crixás, em Goiás, de 67, onde o Inácio e a Maria, a esposa dele, voltavam da visita de uns parentes. Quando estava quase chegando na fazenda, eles viram na estrada assim um objeto em forma de bacia emborcado, parado, sem asa. Aí ele, a princípio, olhou e falou: "Ah, tem um avião ali estranho e tal." O proprietário da fazenda vinha de avião, mas nunca tinha visto aquele tipo de avião. E viu três crianças andando na frente daquele suposto avião redondo. Quando ele chegou mais próximo, ele viu que não era criança, eram seres diferentes, todos os três iguais, e ele era um exímio atirador. Tava com a espingarda, né? Você anda lá em Crixás, Goiás, naquela época tinha onça, tinha um monte de coisa. É Verdade. normal o pessoal andar armado. E aí o que que aconteceu? Ele pegou a espingarda, mirou na cabeça e deu o tiro e acertou em cheio. O ser caiu. Imediatamente saiu daquele objeto um raio verde que atingiu ele no peito, aqui no ombro. Aí ele já caiu desacordado e a Maria ainda viu os dois seres pegar o outro alvejado, né? Levar para dentro da nave, depois a nave decolou e foi embora. Aí ela acordou o marido, levou para casa e dali em diante ele começou a definhar. Aí chegou o proprietário da fazenda e tomou a decisão, contou lá a história, tudo, tomou a decisão de pegar ele e levar com a picape lá para Goiânia, que tinha mais condição de tratamento. E aí ele acabou morrendo de leucemia. Depois o médico, né, sabendo a Interessante. história, orientou, falou: "Ah, eu sugiro aí queimar a cama, as roupas dele, a gente sabe que é." Uhum. E aí depois a aeronáutica pesquisou esse caso também. O Major Gilberto Zan de Mello, eu no apartamento dele, em São Paulo, ele me contou que esteve lá. Ele não sabe se ele morreu de leucemia porque já tinha a leucemia, ou se foi acelerada pelo Perfeito. raio verde que ele tomou no peito. Então foi uma represália. Uhum. Teve um outro caso que eu fiquei sabendo, envolvendo militares também. Esse daí foi civil, mas um envolvendo militares, em que tinha uma nave lá pousada, tudo aí. Os militares fizeram um cerco e foram chegando, tal, 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 e quando cercaram, um pegou uma, eu acho que é submetralhadora, aquela que vai, Sim. e fez isso e atingiu e a cabeça da criatura caiu. O corpo para um lado, a cabeça para o outro. E só que esses seres que estavam lá, os outros fugiram, Uhum. entraram na nave e perna para que te quero. Mas arrastaram o corpo. O corpo eles arrastaram, mas a cabeça ficou. Ficou. Aí eles colocaram a cabeça num saco, tudo, e trouxeram Cara, esses militares. Esse aí foi um militar que me contou. Essa cabeça foi para um instituto em São Paulo de criminalística. Isso já faz bastante tempo. uhum. Década de 70.
E aí eles analisaram lá. Eu tentei conseguir laudo, mas Ah, com certeza eles confiscaram, né? Isso aí tá em algum lugar por aí, para saber mais detalhes. Não sei se essa cabeça ficou aqui, ou provavelmente foi para os Estados Unidos depois, mas só a cabeça. Então, veja que tem casos agressivos e talvez os seres, para se proteger, agora estão aparecendo como hologramas. uhum. E aquela máxima, né, que se fala muito em discussões ufológicas e de alienígena, se encontrar com um, para, fica ereto, levanta a mão direita, aberta e fala, eu vim em paz. Você fala para eles, eu estou aqui em paz. Ó, isso aqui são Funciona? fotos. Deve desses funcionar. seres. Dar tiro já viu que dá ruim, né? Isso aqui é no Japão, tá? Dar Isso aqui tiro não é no legal. Brasil, ó. É verdade. Fotos Vai. no Brasil de seres, né, que Ah. poderiam ser uma espécie de holograma ou fantasmagórico, energético. Aqui é no Japão e aqui Esse lado energético é muito interessante. Torna E- esse negócio interdimensional esses muito mais seres fácil. Teve uma base lá na Europa que eles ficaram atirando, pensando que era um fantasma e tal, e o negócio absorvia todas as balas. Ficou as cápsulas, tudo, coisa, mas a munição, ele ia recebendo, mas não Não caiu. acontecia nada. Ele absorvia aquele negócio, o Uhum. impacto, né? Uhum. Já outros, que a gente ficou sabendo em Porto Alegre, por exemplo, a pessoa atirou, ricocheteou na nave, bateu na perna e o cara deu azar, acabou perdendo a perna. Teve que amputar a perna depois. Esse é um caso cara. clássico, né? Isso Deu tudo azar. aí, né, cara, assim, eu fico sempre aqui na minha cabeça, pô, mas só vai funcionar uma coisa dessa, Júlia? Eu vim em paz, por exemplo, igual você falou, se você desconsiderar que eles estão à nossa frente, né, cara? Ele sabe o que ele veio fazer aqui e sabe quem é você, em tese. Ou não? Porque, assim, se você entende que eles são seres superiores, né? E nós somos um experimento, ele apareceu pra você sabendo por que ele apareceu pra você. Ou não? O que eu falo de eu vim em paz, eu estou aqui em paz, é para que não haja. pode reagir. Exatamente, não ter essa reação maléfica por parte dele, de se defender. Você puxar uma faca ou uma arma e ele se sentir ameaçado, um ser com a capacidade, suposta capacidade que ele tem, ele vai te destruir na hora, sem dúvida. E aí, o que você providenciou aí pra gente? Não, Ed? então, eu queria falar que a gente tá falando de seres que foram, de alguma forma, assim, atingidos, né, por armamento de fogo. Tem um caso da Operação Prato também, mas que ocorreu já no Amazonas, né, na região do Amazonas, em 79, né, porque a Operação Prato, ela seguiu de 77 até 1984. Então, em 79... teve um senhor lá que viu a nave, depois viu um ser rodeando ali o barraquinho dele, né, de madeira com fresta, e ele pegou, não teve dó e mandou bala. Também. E percebeu que a criatura meio que tomou o baque da bala, E caiu, mas levantou e Foi foi embora. embora. No dia seguinte, ele viu uma substância verde, que tava um negócio esquisito. Uhum. Meio verde, uma gosma ali, mas depois o tempo acabou secando, né? Não tiveram nem a ideia de guardar essa substância para fazer algum tipo de experiência, né? Ou análise. Não fizeram, infelizmente. Um outro caso que aconteceu também nesse período, lá no Amazonas, que eu fiquei sabendo, foi um objeto que ficou bem próximo. Aí o caboclo lá, o Ribeirinho, pegou a espingarda, deu um tiro, e o tiro pegou na nave, né, no objeto, e caiu uma substância assim, parecida com uma borracha meia preta. Uhum. E ele guardou aquilo lá na casa dele, comunicou, aí a história espalhou na cidade, a polícia comunicou a aeronáutica, né? Porque já estava todo mundo ali sabendo que a aeronáutica estava investigando. E aí um sargento da aeronáutica foi lá, pegou esse material e confiscou para análise. Mas até hoje não se sabe o que era aquilo, né? Porque a própria aeronáutica nunca divulgou o resultado da análise.
mas disse que era uma substância meio preta, parecendo uma borracha, alguma coisa assim que desprendeu da nave na hora que ele deu o tiro. Interessante você falar isso, que eu conheço um caso, até vi na TV, se eu não me engano, nesses programas de TV a cabo, que foi o seguinte, aí, o cara viu a nave no mar, ele era um pescador, e ele viu que a nave estava despejando alguma coisa no mar. Ele ficou de longe, esperou a nave ir embora e foi no local, que ele sabia que a profundidade ali não era grande. E ele catou umas bolachas, parecendo biscoito, e conseguiu levar para análise. Não tinha sal nenhum. Para você ter uma ideia, no nosso corpo tem sal. Em tudo que você for pegar, o negócio caiu no mar e não tinha sal nenhum. Não absorveu Zero. sal. Não, e é difícil você ter algum material, né, sem sal. E aí ficou essa dúvida, né? E era uma bolacha parecendo alguma coisa derretida que caiu na água. Ele falou que estava derretendo, estava pingando da nave, e quando caiu na água resfriou. Aí ele mostrou, tem as fotos, tem vídeo, e falando que não tinha. A grande questão, né, foi a análise do não ter sal. Né? Nosso corpo tem sal. E ainda que não tivesse, deveria absorver da era água. Exatamente, quando sabe caiu. se o material era metálico, era alguma Não, outra coisa? parecia um biscoito, assim, fazendo uma analogia, um pedaço de coral. Parecia um pedaço de coral em formato de biscoito grande, todo cheio de furinhos e tal. Bem interessante. E aí você o falou furo por conta do calor, né? que Tá resfriou, quente e resfriou de uma hora para de outra. uma hora para outra ficou aqueles buraquinhos, né? Se eu Ficou não me engano, airado, né? aquele de carona com OVNIs, que é até um gaúcho barbudo que faz, ele que apresentou e entrevistou o senhor deu a entrevista, mostrou o artefato, né, o pedaço da... Eu não sei nem explicar Era o um que é. senhor, eu acho que eu lembro desse caso. Lembra? Lembro, eu acho que foi na cidade... No sul. Foi no sul, deixa eu lembrar o nome lá. Teve até um evento lá próximo daquela cidade alguns anos atrás, que foi patrocinado lá pelo Daniel. E eles foram até para um mirante depois, que tem tipo um mirante na cidade, que você vê o mar bem longo, né? A enseada bem ao longo. Ele falou que ali era o melhor lugar para ver essas naves. Eu falei, pô, bacana, cara. Agora tem-se um material palpável que foi para análise. E até os cientistas falaram, cara, você tirou isso aqui da onde? Isso aqui é algum tipo de experimento, né? Sem ciência isso aqui não consegue ser construído. E aí eu fiquei bem intrigado. Aí depois eu fui pesquisar e realmente quase que nada que a gente conhece não tem sal, né? A vida veio da água. E como o oceano, temos sal no corpo, pô. Então os animais têm sal. Eu vi uma cena muito interessante na Amazônia, que é aonde os animais buscam os minerais. Eu já tinha ouvido falar disso, mas nunca tinha percebido. As borboletas, os lagos que vão secando, qualquer massa d'água, que na estiagem seca, fica aquela lama. Sim. E ali o sal da água fica depositado. Então todos os animais vão nesse lugar. Fica cheio de borboleta, animais, mamíferos lambendo esse lugar, por causa para ter sal. Para você ver como é que a natureza é tão inteligente. Elas não têm recursos de sais minerais, elas vão lá nesse lugar sabendo que o sal é depositado ali. Até os insetos, que é mais interessante. Sim. O Edson e Júlio. Oi. Evoluindo nosso papo aí, nós falamos sobre a inteligência artificial. E eu lembro que conversando com o Júlio falou daquele projeto, né, que você vai ver e é uma miragem. Você contou um caso lá. Blue Beam, né? E aí você até falou... Blue Beam Project. Você até falou de uma aparição no shopping, não foi isso? Na sim, Flórida. sim.